Agora, a ideia de voltarmos à aula presencial parece que está cada vez mais longe, né? O governador nem esperou terminar o decreto amarelo, já alaranjou o estado e avermelhou outras partes. Ainda bem que eu não matriculei meu filho na escola. Sim, então, como eu tinha dito para vocês, a gente vai começar nessas 2 semanas, esta semana e a seguinte, a gente vai ficar estudando com algum vagar, com alguns exemplos, os segmentos consonantais. Desses segmentos consonantais, a gente vai, como eu tinha dito no início, tinha pouca gente, a gente vai precisar ocasionalmente fazer uma digressão, quer dizer, a gente vai precisar voltar a algumas considerações que estejam relacionadas, que eram relacionadas com o português arcaico, porque nas consoantes o português arcaico tinha uma precisão absurda que o nosso português hoje não tem na pronúncia das consoantes, e por isso a gente está falando tanto de fonética quanto de fonologia. Lembrem-se que a fonética considera simplesmente o som e a fonologia considera se esse som causa uma distinção no significado, lembrando que a palavra, a gente vai trabalhar na hipótese saussuriana do signo linguístico com o significado e o significante. Então, o significante que se altera, é preciso ver se houve mudança no significado. Então, aquele exemplo que eu dei noutra aula, coruja, coruja e coruja, apesar de você ter um significante distinto aí, você não vai ter um significado diferente. Então, essa alteração do o, u, do coruja, coruja e coruja, não constitui uma chamada mudança fonológica, é simplesmente uma mudança fonética, porque não altera o significado. Do mesmo jeito, Recife, Recife e Recife. O jeito como é pronunciado não alterará em absolutamente nada. E se bem que em Recife ainda tem mais coisa, né? Porque você pode dizer Recife, 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 Recife. Lá vão 6 pronúncias distintas, mas com o mesmo significado. Agora, quando você tem uma alteração no significante, no som, na imagem acústica, que nem isso se chama, se você tem uma alteração no significante e essa alteração implicará numa mudança de significado, aí você tem uma coisa que é chamada de mudança fonológica. Então, quando a gente estuda a fonética e a fonologia, em certo sentido, por mais que a gente pense, eu estou estudando fonética, mas se você só estuda a fonética, se você tratar exclusivamente dos sons, sem pensar que eles causem distinção. E como a gente precisa incluir a questão da fonologia no nosso estudo, e aí eu vou precisar, obviamente, de quando em quando, fazer algumas incursões, seja pelo português arcaico, seja por algumas línguas estrangeiras, para mostrar como uma diferençazinha mínima, que para a gente não faria diferença alguma, como uma diferençazinha mínima na pronúncia de um segmento consonantal, fará que a palavra seja outra completamente diferente. Então, a gente parte, portanto, desse pressuposto fonético de uma banda e fonológico de outra. Entendendo que a gente vai tratar do som, mas também do significado dele. A gente vai tratar do som nos seus aspectos constitutivos, mas também desse som como
distintivo do segmento, como segmento distintivo dentro do todo. Até aí tá claro, né? Por onde, qual é o caminho das pedras que a gente vai trilhar. Então, as autoras do livro que a gente passou a adotar, que é aquele da Universidade Federal de Santa Catarina, propõem que os segmentos consonantais tenham duas grandes divisões. E aí, nessas divisões, elas vão trabalhar com as questões dos surdos ou não vozeados ou desvozeados. Então, aquilo que eu disse na aula passada. Há uma infinidade de nomes de forma de a gente tratar esses segmentos não vozeados, surdos ou desvozeados. Qualquer dos nomes vai referir-se a eles. Em que a própria consoante, de alguma maneira, vibra as cordas vocais. Então, você tem, por exemplo, o P e o B, que são consoantes da mesma zona de articulação, cuja distinção está no fato de uma ser sonora e a outra ser surda. E obviamente, apesar de as consoantes terem essa vibração das cordas vocais, lembrem-se que elas distinguem-se das vogais por uma coisa muito simples. Apesar de as vogais serem segmentos sonoros que há, vamos dizer, na maioria quase absoluta dos casos, a vibração das cordas vocais, a gente viu na semana passada que, ocasionalmente, você vai ter uma vogal na posição pós-tônica, que poderá não ter, por causa da brevidade talvez dela, poderá não ser vozeada, que era o caso daquele O final que a gente viu na semana passada. Bem, mas, tirando esse caso, todas as vogais são vozeadas. Ora, partindo daí, como é que então a gente distingue uma consoante vozeada, sonora, de uma vogal que é também sonora? Pelo fato simples de que, lembre-se sempre que as vogais são aqueles segmentos sonoros que a gente pronuncia sem que haja qualquer obstáculo na passagem desse sopro, desse fluxo de ar. Você vai ter desvios ou alargamento ou encurtamento da caixa de ressonância. Você vai ter a boca, o espaço da boca sendo mais usado ou menos usado à medida que a língua suba. Lembre-se dos dois movimentos da língua, vertical e horizontal, né? Para frente, as anteriores, e para trás, as posteriores. Alta, média e baixa. Então, a gente tinha dois movimentos da língua e o arredondamento dos lábios. Então, à medida que você tem a boca mais aberta, você não consegue pronunciar algum tipo de vogal. E à medida que você a tem mais fechada e mais arredondada, você tampouco consegue pronunciar outro grupo de vogais. Então, o que existe na confecção, vamos chamar assim, na confecção das vogais, é que você vai ter simplesmente uma adaptação da caixa de ressonância. Se você pensar no violão, por exemplo, o som, aquele som que a gente escuta, só é possível de ouvir porque ele tem aquela parte, de fato, que dá o formato do violão, que é oca e que o som reverbera ali dentro e é emitido e a gente consegue escutar. Se aquilo fosse sólido, precisaria de uma caixa de amplificação, um captador, essas coisas todas que o pessoal da música, quem toca essas coisas, deve entender bem melhor do que eu. Mas o violão, por exemplo, se ele tiver uma caixa de ressonância maior, ele vai ter um som mais, sei lá, talvez mais grave. Se a caixa de ressonância for menor, o som talvez seja mais agudo. Não tenho certeza dessa informação que estou dando, mas estou só fazendo um exemplo.
E assim mesmo acontece na nossa boca. Mais espaço significa um som com maior amplitude, menos espaço, som com menor amplitude. E isso vai transformando aquele som, aquele fluxo de ar, num som. Porque lembre-se, ele sai simplesmente como um fluxo de ar. Quando chega aqui na caixa de ressonância, é que a gente vai dar a ele o formato que a gente queira, um formato de um A, de um E, de um E, de um I, de um O, de um O, à medida que a gente vai trabalhando com todas essas coisas. Ou do AN, se a gente libera o palato mole para permitir que parte do ar passe pela cavidade nasal, que também faz parte da caixa de ressonância. Então, isso sobre a vogal, retomando um bocado de coisa que a gente viu na semana passada. Ora, aí vamos para as consoantes. As consoantes são, por sua própria... A gente pode pensar duas coisas sobre as consoantes. Primeira, que ela só existe junto com uma vogal. Foi por conta disso que ela foi chamada de consoante. Soante vem do verbo soar, fazer barulho, e com é junto. Então, a consoante só tem som se ela vier acompanhada de uma vogal. Então, mesmo, por exemplo, a gente tenta... Sim, quem foi que perguntou isso, que eu não vi o nome, eu estava tentando ler. A epiglote... Não, a epiglote não entra na caixa de ressonância, Antônio. A epiglote não entra na caixa de ressonância. Ela entra na parte do fluxo de ar. A caixa de ressonância é tudo que está depois da glote. Daqui para cima. Depois da glote. Então, é a cavidade oral e a cavidade nasal. Na cavidade oral, a gente vai ter o palato duro, que é mais ou menos do meio do céu da boca até os dentes, e o palato mole, que é pouco mais ou menos ali do meio até a úvula, que é aquela bolinha que fica pendendo lá no fim da boca, que é o final do palato mole. Também tem um nome, mas agora me fugiu. Cadê, Antônio? Tudo tranquilo? Beleza. Então, vamos aqui. Então, a primeira coisa das consoantes é essa, é que elas só existem se forem pronunciadas junto com a vogal. Alguém me perguntou, acho que foi Fernanda Emily Fernanda, sobre a questão do limite silábico. Veja, o limite silábico, o centro silábico, só pode ser uma vogal. Uma vogal sozinha pode constituir uma sílaba, mas uma consoante sozinha ou uma semiconsoante / semivogal não pode constituir sozinha uma sílaba. Na aula passada, eu tentei, inclusive, mostrar para vocês como a semivogal, numa grande maioria de casos, a gente pode fazer com que ela desapareça e a palavra não perca nada do seu significado ali. Não foi isso? Tipo, secretária, esse IA é uma semivogal. IA é um ditongo crescente. Vai da semivogal para a vogal. Mas se você disser secretária, todo mundo entende. Daqui a alguns anos, no processo de evolução da língua, se a gente pensar todos os metaplasmas, porque a língua passou, e quando eu estou dizendo passou, não estou dizendo que eles pararam. Enquanto uma língua estiver viva, estará sujeita aos metaplasmos. Metaplasmos são aqueles processos através do qual a língua se modifica. E esses processos continuam vigentes. Daqui a alguns anos, muito provavelmente, secretária, a queda de uma porrada de semivogais, vai ser alguma coisa normal. Isso faz parte de uma língua viva. Entendido, né? Até aí? Semivogal a gente pode... É interessante porque a gente tanto pode estudá-la junto com as vogais,
quanto pode estudá-la junto com as consoantes. Porque ela fica transitando. É por isso que, em tese, tirante aquela opinião que a gente viu na aula passada, de que a semivogal, no caso do ditongo crescente, a semivogal poderia constituir uma sílaba sozinha e, portanto, fazer um hiato. E aí parte-se do poderia para o é assim, numa passagem muito rápida, muito veloz e muito inconsequente, mas acontece muito isso. Então, essa é a primeira consideração que a gente precisa fazer sobre a consoante, é que ela só existe junto com uma vogal. Por isso é consoante. A segunda coisa, e essa já é uma que eu venho falando já há algum tempo, a segunda coisa que a gente precisa considerar nas consoantes é que elas precisam ter algum obstáculo produzido durante o percurso desse fluxo de ar. Esses obstáculos serão uma série de fatores que vão aparecer na cavidade oral ou nasal, mas a cavidade nasal não vai porque não há nada ali que atrapalhe. Tudo isso vai acontecer na cavidade oral. Sejam os lábios, sejam os dentes, seja a língua. E a língua mais do que todas, porque é o órgão que maior liberdade tem de movimentação ali dentro da boca. Tanto ela vai para cima, quanto ela se alarga para os lados, fazendo com que o fluxo de ar encontre um obstáculo e tenha que sair friccionando as laterais da boca, como vai acontecer no Fê e V. Você chega e vai sair com muita força pelos lábios, fazendo até cosquinha. Então, você vai ter uma série de obstáculos que vão fazer com que as consoantes, esse fluxo de ar, assuma determinadas características. Então, são essas, vamos dizer, duas coisas que a gente precisa considerar. E aí, com essas coisas, a gente já parte para que essa obstrução momentânea e total a passagem do ar pelas cavidades orais e aquelas que é só um estreitamento do canal. A maneira como o ar passa através dessas cavidades é definida modo de articulação. Então, a gente tem duas coisas interessantes. O modo de articulação, pensando na maneira, no modo como o ar passa através dessas cavidades, desses obstáculos. E a outra coisa, que são, pensando nos articuladores ativos e passivos, a relação desses articuladores é o que a gente define de... Em alguns livros vocês vão encontrar como lugar da articulação, em outros livros vocês vão, que talvez seja a denominação mais comum, pelo menos é aquela que está presente na maioria dos livros escolares, especialmente de nível médio, é ponto de articulação. Então, vejam, a gente tem modo de articulação e também se encontra, pelo menos mais antigamente se usava zona de articulação. Eu acho que tiraram zona porque parece que não faz uma referência muito boa. Eu agora vi aqui no meu calendário que hoje é dia 8 de março. Parabéns, mulheres, pelo dia de vocês. Esotericamente se fala que existe um dos 7 princípios de Hermes Trismegistus, é que tudo quanto existe tem 7 princípios. Um desses princípios é o princípio do gênero, que tudo é, ao mesmo tempo, masculino e feminino. Não tem a ver com sexo, com tendências sexuais. Não, é pensando em geração e em ser gerado. Mesmo quando você pensa uma ideia, é o princípio feminino. Você tem uma ideia, você tem um insight para fazer alguma coisa, é o princípio feminino, é o princípio gerador. O outro é o princípio executor. Então, aos que tenham os 2 princípios, eu estou saudando também o princípio feminino, e aí eu me saúdo, porque eu estou nesse bolo. Quem não tiver, desculpe aí, é uma pessoa sem ideias.
É o princípio feminino que dá ideias na gente. Eu vou compartilhar daqui a pouco uma tela com vocês, deixa eu só encontrá-la. Ah, achei. Tá aqui. Vou compartilhar logo. Cadê? Compartilhar. É um desenho todo quadrado que elas fizeram, mas é interessante. Eu não gosto muito desses desenhos quadrados, não. A gente fosse para desenhar numa lousa, tudo bem, mas para apresentar num livro, podia, não custava nada a pessoa colocar um desenho mais aprumadinho, né? Na verdade, há dois desenhos que eu quero apresentar para vocês, um na sequência do outro. Já tá, né? Deixa eu botar aqui na tela. Droga. Já, professor. Thanks. It's very kind of you. Então, veja aí. Esse é o desenho das autoras. Lindo, né? Isso aqui é como se fosse um desenho de uma coisa bem mecânica. Aqui você tem, veja, talvez isso aqui tivesse bom se tivesse com outras cores. Você tem aqui a glote, tá vendo, Antônio? A glote não entra no processo porque ela faz parte do fluxo de ar, de como o fluxo de ar passa, porque é na glote onde a gente vai encontrar as pregas vocais. E aí você tem isso aqui, que seriam os pulmões, essa força respiratória, algo parecido com o diafragma. Aqui é a traqueia e a laringe. Quando chega aqui a cavidade faríngea, e aqui está aquele pedacinho lá de trás da úvula, né, que é o palato mole, a cavidade oral, os dentes e os alvéolos, os lábios, e aqui a cavidade nasal. Esse desenho aqui que parece mais uma máquina, mas tudo bem. Essa região aqui chamada de supraglótica, que vai da glote para cima, e infraglótica, que vai da glote para baixo. Vejam. Aqui está o desenho das coisas que existem ali. Diz elas assim: para que possamos observar com mais clareza quais são os órgãos envolvidos nos movimentos para a produção de consoantes, vamos ver nessa figura o aparelho fonador com seus órgãos ativos e passivos estilizados. Então, estão aí os órgãos. Nessa figura seguinte, esta aqui, que já está um pouquinho melhor, aparecem esses órgãos só da cavidade oral. Então, você está aqui, olha, o ápice da língua, a lâmina da língua e o dorso da língua, que é a parte de trás. Os dentes inferiores e os dentes superiores. Claro que a gente, enquanto fala, só interessam esses dentes da frente, sejam especialmente os superiores. A úvula, que é o fim do palato, aqui começa o palato duro, essa região daqui é a região dos alvéolos, e aqui o palato mole, então, velum palatal, é o outro nome que dá. Palato mole ou velum, que vai até a úvula. E aí, veja, o vozeamento, aquilo que eu tinha dito no início, as consoantes são classificadas quanto ao vozeamento em surdas ou não vozeadas. Você tem, por exemplo, veja aqui, essa pata, Fá, não é vozeada, e o T tampouco. P e o Q tampouco são vozeadas. Todas elas aqui são desvozeadas, surdas. E as sonoras são aquelas que têm vibração. Você tem bode, todas as duas são vozeadas, e zona. Quanto ao ponto de articulação, lembre-se, o ponto de articulação está relacionado com os articuladores. E a gente viu naqueles desenhos, especialmente nesse daqui de cima, os articuladores. Então, se você tem... Aqui apareceu os lábios, não, mas eles estão aqui. Eles não marcaram aqui, não, mas eles estão aqui, os lábios. Então, você tem, como ponto de articulação, que são os articuladores passivos ou ativos, você tem a bilabial, os dois lábios se encontram.
e aí são algumas consoantes, o B, o P, o M. Aí você tem a lábio dental, que o lábio inferior toca nos dentes superiores, aí você tem faca, vaca. A dental é quando o ápice da língua toca nos dentes incisivos superiores. Eu não conheço nenhuma que toque nos dentes inferiores. Eu não sei por que precisa colocar isso aqui, né? O que são... A primeira coisa, o que é a diferença entre articulador ativo e articulador passivo? Articulador ativo é aquele que se movimenta, no caso, os lábios, a língua, o velo palatal, porque como ele é mole, ele pode alterar para fazer, por exemplo, as nasais. E você vai ter aqueles que não são, que são os articuladores passivos. O lábio inferior, eles chamam de passivo, mas eu acho, na minha concepção, todos os dois são ativos. Porque eu não sei se a pessoa consegue falar com o lábio como se tivesse preso aqui, colado, e não mexe. Eu vejo gente que não mexe o superior, o tempo todo ele está duro, parado. Mas a maioria das pessoas mexe os dois, tanto o inferior quanto o superior. Na minha concepção, ambos são ativos no processo. Os dentes, você não os movimenta de lugar, a não ser que os arranque. Eles são articuladores passivos. Mas aqui eu entendo que ele está querendo tratar, agora já que eu aproveitei e falei lá do princípio do gênero, tem sempre que ter um ativo e um passivo. Aqui você tem a bilabial, se você tem um que é ativo, o outro necessariamente tem que ser passivo. Não dá para os dois serem ativos. E aí você vai ter o que se move e o lábio inferior, portanto, seria o passivo. Na lábio dental, você tem o lábio inferior, que é ativo, veja aqui, lá o lábio inferior era ativo, o superior é passivo. Por que o lábio inferior é o ativo, nesse caso da bilabial? Porque o maxilar é que se mexe, o maxilar inferior é que se mexe, o superior é parado. Então, é o lábio inferior que vem ao encontro do superior. As dentais, você tem o ápice da língua, como eu disse, que é o ativo, tocando nos dentes incisivos superiores. A alveolar, quase a mesma coisa, só que em vez de tocar no dente, toca nos alvéolos. O alvéolo é ali, a região, quando termina o dente e começa o palato duro, aquele pedacinho de região ali. Aqui no Brasil, há uma confusão medonha. Aqui no Brasil, isso não acontece em outros cantos. Eu não tenho visto, não vi isso em outros lugares, em outras pessoas que falam outras línguas, isso não acontece. Essa confusão entre se o T é dental ou alveolar. Aqui no Brasil é que isso acontece. E fica essa confusão medonha entre dental e alveolar. E aí você vai ter o S alveolar, o S dental, por exemplo, aqui no Brasil, embora eles não sejam distintivos. O que é que se espera? Eu lembro que o professor meu de fonética e fonologia lá na UFAL, como eu pronuncio D dental, ele me mandou pronunciar uma palavra com S, esperando que eu pronunciasse sapo. Só que eu pronuncio sapo, sem a língua e tocar nos dentes. Porque, segundo ele, quando uma pessoa pronuncia o T dental aqui no Brasil, a tendência dela é pronunciar também o S como dental. Eu digo, professor, desculpe, mas se essa for a tendência, eu sou exceção a essa sua tendência. O gaiato das teorias. Foi? O senhor é o gaiato das teorias. Pois é, o povo vem com as teorias sem fundamentação. Alvéolo palatal, que é quando a parte da língua toca ou se dirige na região medial entre... Eu tenho que voltar aqui para aquele desenho quadrado que as mulheres colocaram. Vejam. Você tem aqui, estão vendo aqui o desenho, nessa mãozinha? Aqui você tem o dente, aqui você tem a região dos alvéolos, aqui, isso daqui, nesse ângulo aqui de 90 graus, essa regiãozinha aqui perto desse ângulo, é o que seria alvéolo palatal. É uma região que, na minha concepção, é outra abstração brasileira de que se a língua, em vez de tocar no palato, tocar ali na região mais
indeterminada entre o alvéolo e o palato já muda de figura. Depois o que acontece no fim da história é aquilo que eu disse, fica indeterminada a coisa. Tanto você vai ter um D palatal, quanto um D dental, quanto um D alveolar. Eu não consigo pronunciá-lo, né? Pronunciar não é tocar na parte superior do dente, já perto de onde acaba o dente. É você pronunciar na parte ali, já onde começa o céu da boca. Dente, dente. Eu não sei como é que se consegue pronunciar isso assim, desse jeito, mas tudo bem. Então, alvéolo palatal é isso, que aí ele vai dizer que são essas africadas, né? Chata, tchau e já e xarope. A palatal, aí você vai ter nhe e tche e lhe. As velares, que estão mais lá para trás. O dorso da língua é o articulador ativo, toca ou vai na direção do véu palatino, também chamado de palato mole. Casa, gato e algumas pronúncias do R, especialmente aquele R que é mais forte, que eu chamei a atenção, que ela representou na transcrição fonética por um X, que é rato, rato. Se você fizer essa pronúncia, você vai sentir que todo o ponto, toda a oclusão vai acontecer lá atrás. Faça essa experiência aí agora. Vai, eu quero ouvir vocês fazendo rato. Faz cócegas lá perto da úvula. E é isso que ele está chamando de o R velar, em alguns casos, que é quando você pronuncia esse R desse jeito. Em algumas línguas, isso é outro som, na verdade. Chega a ser distintivo de palavra. Aí, a uvular, o dorso da língua vai na direção do palato, também chamado palato mole. Essa já foi. Uvular está aqui. Vai em direção à úvula, como algumas pronúncias de R. Aí eu já não sei que pronúncia de R seria essa. E a glotal é quando os músculos da glote são articulados desse tipo de segmento, ocorre também na pronúncia de R no dialeto belo-horizontino. E aqui elas trazem uma curiosidade sobre a apicodental ou linguodental, que são também chamadas de dental simplesmente, né, que são variações da mesma coisa, que especialmente é uma tendência, especialmente aqui no Brasil, de querer ser preciso demais. Álpico-alveolar, língua-alveolar ou simplesmente alveolar, para dizer o ativo e o passivo. Até agora, meus caros, algum problema? Tudo Não, tranquilo, professor. né? Até agora. Foi bem sucinto mesmo, bem esclarecido. A minha ideia é sempre ser claro. No dia que eu não for claro em alguma coisa, por favor, vocês me deem uma voadora avisando. Não, professor, o problema não é o senhor ser claro, não. É porque realmente as questões são da compreensão, a percepção de compreensão, ela é bem difícil, porque é algo que a gente não vê, algo que a gente não consegue. É tipo, tá no campo da imaginação mesmo. Só quando nós conseguimos praticar algumas falas que nós sentimos, realmente nós notamos. Sabe qual é o grande segredo? Acontecimentos. Sabe qual é o grande... Eu talvez tenha tido mais isso, porque eu precisava. Eu dei aula há muitos anos de italiano, e o italiano usa muito a língua para falar, por causa da questão da quantidade de sons, que eles têm alguns sons que nós não temos, assim como nós temos alguns sons que eles não têm. Mas vejam bem, eu sempre tive que prestar muita atenção nesses articuladores ativos e passivos e em como eles estavam operando, para poder indicar a meus alunos, especialmente de língua estrangeira, como eles deveriam fazer para pronunciar o mais perto possível do ideal aquele som. Uma das coisas é a gente começar a fazer sempre isso, não, porque aí já é um pré-anúncio de loucura. Mas de vez em quando você parar para se ver. É como se você estivesse vendo uma ressonância magnética de você, mas
só na sua cabeça isso acontecendo. Como está a sua língua? Tentar perceber pelos sentidos mesmo, como a sua língua está trabalhando dentro da boca na hora que você pronuncia tal ou qual som. Como está a expansão das suas bochechas, todas essas coisas. São atividades interessantes que toda essa informação teórica que a gente viu aqui fica extremamente clara, porque a gente vê isso acontecendo. Na hora que a gente está estudando isso, a gente pensa, mas isso não acontece? Sim, acontece, só que a gente nunca presta atenção nessa coisinha mínima. A gente nunca costuma prestar atenção nessas coisas que são corriqueiras, né? A gente só sabe a importância do respirar no dia que o ar nos falta. A gente só sabe a bênção que é enxergar as cores todas no dia que a vida se transforma em uma tarefa sem fim. A gente sabe, a gente não percebe as coisas grandiosas que a gente tem todos os dias conosco e nunca dá valor a elas. Eu, às vezes, costumo chamar isso de os nossos milagres cotidianos. A gente, às vezes, acha que eu queria que um milagre acontecesse na minha vida, mas um milagre parece que tem que ser ganhar na Mega Sena acumulada. Mas o acordar todos os dias, o levantar-se, o respirar, o enxergar, o poder falar. E a gente não dando valor a essas coisas, porque são corriqueiras demais, porque são cotidianas demais, porque são do dia a dia demais, a gente não as observa com o carinho e com o cuidado que elas mereceriam. E aí um desafio que eu faço a vocês é, em algum momento do dia de vocês, não precisa ser mais do que, 2 minutinhos. Pare para pensar sobre o vozeamento das consoantes, sobre como sua língua está se comportando na hora que você pronuncia. Você pode pegar uma palavra específica, você abre um livro qualquer e abre aqui numa palavra, olha uma palavra, contar. Quais são todos os movimentos que minha boca faz para dizer esses 4 sons? Embora tenha 6 letras escritas. Mas contar, você tem K, O, T, A. Então pronuncia o R final. Então, quais são os movimentos que a minha língua faz, que a minha boca faz, que esses meus órgãos fazem, inclusive as pregas vocais fazem, para que eu consiga pronunciar todos esses sons e sair uma palavra completa. Você repare, você pega uma palavrinha, não precisa ser longa, curtinha, e começa a olhar para você mesmo. Começa a pensar nesses movimentos que você faz. Aí todas essas nomenclaturas, língua dental, apico-alveolar, todas essas coisas vão ficar claríssimas para vocês, porque vocês... Eu queria botar isso entre aspas, mas eu acho que nem precisa estar. Vocês veem isso acontecendo dentro de vocês. O grande segredo talvez seja esse. Eu tomei uma nota aqui quando eu estava estudando hoje de manhã, mas eu acho que essa nota não serve para hoje. Porque, deixa eu ver aqui se lá na frente, porque eu já tomei nota disso para outro dia, mas foi para a letra R. Eu quero ver se eu encontro. Aproximante lateral. Veja, acho que serve aqui mesmo. Eu vou escrever ali no chat, essas duas falar. Não, eu vou escrever aqui. Vou abrir aqui uma página do Word e compartilhar a tela com vocês. Por que isso? Porque acontece que depois alguma outra pessoa não participou da aula, aí vai assistir a aula gravada
e não tem acesso a isso porque eu digitei lá no chat e o chat não fica disponível depois. Não aparece lá no... Pronto, agora vocês estão vendo, né? A página do Word ali. Estão vendo já? Está uma página em branco. Sim. Sim, professor. Pronto. Deixa-me alterar aqui a língua. Vamos ver. Essas duas palavras, se vocês olharem, vocês vão ter quase iguais, porém altera-se uma letra só. Essa palavra é em hebraico, e você tem, elas são pronunciadas no hebraico moderno da mesma forma. Você diz sapá e essa de baixo sapá. Só que essa consoante, ela deve ser pronunciada como se fosse uma consoante velar. Então, essa daqui deveria ser pronunciada sapá mesmo, já bem sem a língua tocar no dente, e essa com a língua tocando nos alvéolos, é alveolar. Aí você tem sapá, sapá. Isso é língua, lábio, língua ou lábio, e isso daqui é sofá. Apesar de ser escrita diferente, o som em questão ali é o mesmo som da letra, que seria o som S, S. Só que ele ser pronunciado dental ou ele ser pronunciado alveolar causa uma diferença na palavra mesma. E se você pronunciar sapá, simplesmente uma pessoa com mais cuidado não saberia distinguir, ou pelo menos entenderia que você está falando de língua ou lábio e não de sofá. Aí você chega em Israel hoje, a pessoa diz Ani Yoshev al-Hassapá, eu me sento no sofá, mas na verdade ela disse que eu me sento na língua. Ela deveria dizer Ani Yoshev al-Hassapá. E aí faria um pouquinho mais de sentido. Veja, na aula de quarta-feira, eu vou trazer alguns dados a mais sobre isso. Vou recolher esse material. Tem um livro só, que é no português do século XII, de uma coleção que eu já apresentei para vocês da outra vez, que é aquela que foi organizada por Segismundo Spina. E onde foi que eu a coloquei? Está ali embaixo. Fiz uma arrumação aí nos meus livros e hoje eu não sei mais onde está absolutamente nada. Terça-feira passada eu estava aqui, feito um louco, arrumando, desarrumando e passando pano em todas as estantes. E aí, meus caros, por hoje, a gente não complicar demais a vida, é só. Assim que esse material esteja disponível, eu vou colocá-lo lá no